O seriado Chaves possui diversos mistérios, e alguns desses mistérios eu vou trazer para vocês aqui hoje. Vou trazer para vocês, para que vocês possam conhecer detalhes de episódios inéditos e arquivados de Chaves que você provavelmente nunca viu. Então roda a vinheta. Recentemente, o SBT exibiu episódios inéditos, arquivados, que não serão exibidos do SBT há vários anos. Como, por exemplo, o episódio do Don Quixote, que não era exibido há 33 anos na televisão. E outros episódios de Chaves muito antigos, clássicos e esquecidos pelo público. Porém, eu vou trazer aqui hoje, não são nem esses episódios, mas sim episódios de Chaves que são perdidos mundialmente e que não são mais distribuídos pela Televisa. O Chaves, entre 72 a 79, ele tem aproximadamente 312 episódios. Porém, apenas 273 deles ainda são distribuídos normalmente pela Televisa, enquanto 39 são perdidos mundialmente. E hoje eu vou te trazer alguns deles. Bom, o primeiro que eu vou trazer aqui hoje é de 1973. Chaves rompe o namoro, ou Chaves rompe o romance. Esse é um episódio em que o Chaves atrapalha o namoro entre a Dona Florinda e o Professor Girafales. Essa é uma outra versão daquele episódio lá dos bilhetes trocados, sabe? Porém, nessa versão específica, que é a primeira, é o Chaves que faz eles terem esse mal entendido. Uma curiosidade é que, de acordo com as minhas pesquisas, como eu já falei aqui no canal inclusive, este é o episódio em que a gente tem a primeira aparição do Professor Girafales. E, infelizmente, perdido mundialmente. Provavelmente deve ter sido exibido há muito tempo, mas infelizmente hoje não é distribuído por ninguém. A gente tem um outro episódio de Chaves, que também foi gravado, se não me engano, na década de 74, que se chama Um Papagaio do Kiko. Nesse episódio, o Kiko tem um papagaio de estimação, e o Kiko some durante o episódio. E o Chaves e a Chiquinha acabam pensando que a Dona Clotilde transformou o Kiko em um papagaio. Esse episódio, infelizmente, galera, também, mais uma vez, outro episódio perdido mundialmente, que não é mais distribuído. O que acontece com esse episódio, galera? Bom, às vezes é a perda do material original desse episódio, relação com os direitos autorais, ou então simplesmente por causa da danificação. Existem alguns boatos que falam que o SBT pegou fogo, que o SBT teve uma inundação, e esses episódios se perderam para sempre. Essas são algumas teorias. E agora eu vou falar sobre um outro episódio que se chama A Loucura do Chaves. A gente já assistiu aí episódios do Chaves que ele fala que tá louco, né? Todo mundo fica perguntando pra ele se ele tá louco. Que é aquele episódio, se não me engano, uma das versões do banho do Chaves, inclusive. Porém, existe um episódio que se chama A Loucura do Chaves. E aí a gente tem aí episódio perdido, que não dá nem pra saber o que é. Porém, eu vou falar sobre um outro episódio de Chaves que existe uma teoria que eu não consegui nem encontrar, mas existe essa polêmica. Disse que existe um episódio de Chaves perdido que se chama O Revolvinho do Chaves. Esse O Revolvinho do Chaves, eu não sei nem a descrição desse episódio, inclusive quero falar uma outra coisa. Quando durante as minhas pesquisas eu encontrei, inclusive, um episódio de Chaves que estava com um sinal de perguntinha, sabe aquele pergunta de interrogação? Literalmente estava isso no episódio, ou seja, existem episódios de Chaves que a gente não sabe nem o nome, que a gente nunca nem vai saber, sabe, absolutamente nada, não tem nem descrição, não tem nem o que aconteceu naquele episódio, você não consegue nem descobrir. São episódios extremamente raros que, infelizmente, a gente fica sem ter acesso e chega a ser até triste. Quando a CBT anunciou esses episódios raros, eu jurava que eu cheguei a ter esperança de ter o papagaio do Kiko, mas infelizmente a gente não vai ver esses episódios tão cedo aí, a não ser que aconteça algum milagre. Agora vamos lá, mais um episódio, que foi gravado em 74. Você se lembra daquele episódio de Gota em Gota, Minha Mãe Fica Louca, de 77? E se eu te falar que tem uma primeira versão desse episódio em que as goteiras vão na casa do Seu Madruga? O Chaves ajuda o Seu Madruga a acabar com as goteiras. Quer dizer que essa goteira é nova? Sim. Seja bem-vinda! Sua casa. Infelizmente, galera, assim, eu queria aproveitar para perguntar para vocês também se alguém aí já assistiu esse episódio, porque se alguém aqui já assistiu, aproveita e procura aí. Recentemente, um fã de Chaves encontrou um episódio perdido de Chaves no peruano, episódio de Chaves peruano, que estava em língua espanhola. Eu não sei como a televisão não derrubou esse episódio ainda, entendeu? Como que esse fã conseguiu fazer isso, também não sei. Também já aconteceu de um fã conseguiu encontrar a segunda parte de Um Astro Cai na Vila, que para a primeira parte de Um Astro Cai na Vila, que pra quem não sabe é um episódio perdido mundialmente também. Então assim, se os fãs realmente conseguirem encontrar, como já encontraram também o jogo de beisebol, que era perdido mundialmente, mas foi encontrado, a gente ia ficar muito feliz, porque são raridades preciosas do seriado Chaves que a gente não tem mais acesso.
Outro episódio perdido mundialmente, hoje em dia tá perdido, é o episódio Os Bombeiros. Esse episódio ele existe no desenho animado de Chaves, porém muita gente se esquece que ele também existe no seriado, que o Chaves e a Chiquinha fingem ser bombeiros. Infelizmente se perdeu também. Um outro episódio também é Brincando de Escolinha, de 76. Eu já assisti a versão de 73, porém em 76 eu não estou lembrado ali. Uma versão ali de 76, não, um pouquinho mais recente. Quase da década de 77, que o Chaves ficava com um boné diferentezinho. Mas aí, essa versão de 76 eu realmente não estou lembrado. O Chaves ele tem muita coisa boa pra gente apreciar e valorizar. É um seriado incrível que infelizmente tem esses episódios perdidos mundialmente. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece, hein? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com todas as pessoas que você conhece. E claro, me segue no meu Instagram, do meu Instagram apenas. No meu canal secundário, que eu posto vários episódios lá. Vou tentar postar todos. Fico por aqui e até a próxima.